Para levar a tua palavra. Deus bendito, santo, nesta manhã, usa cada um, meu Senhor, nesta manhã, meu Senhor, com o teu poder e a tua graça. Abençoa, meu Deus, cada vizinho que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Usa, meu Deus, a cada um, Senhor, e enche cada um da tua graça, do teu Espírito, meu Senhor, Deus da glória. Ó Deus amado, no termo desse culto, meu Senhor, vai curando os enfermos, meu Senhor, vai expulsando os demônios, meu Deus, e trazendo graça, meu Senhor, Pai querido, meu Senhor, neste bairro, ó Pai. Ajude-nos em tudo, meu Deus, e nos abençoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 208 da sua harpa cristã. Aleluia. Hino 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, o cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres ir após o leigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar agora o 460. Se estás cansado e abatido, aleluia, 460. Aleluia. Glória a Jesus. Se estás cansado e abatido, dize a Cristo, se te sente débil, confundido, dize a Deus,
Glória a Deus, meus irmãos. Salvador. Aleluia. Vamos para o número 39. Chega para daqui a pouco. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, número 15. Glória a Deus. Aleluia. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre a minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, agradeço, Senhor, essa oportunidade que Ele nos dá. Vamos ouvir a palavra com nosso irmão David, depois nosso irmão Benício com um grande louvor. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos nessa manhã com a gloriosa paz do Senhor. E os amigos ouvintes, que possivelmente são alcance desse som, com a manhã de salvação. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 7, versículo de número 13, que fala a respeito de dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que hão de entrarem por elas. Glória a Deus. Então, meus amigos ouvintes da palavra de Deus, esse versículo revela que durante a nossa caminhada existem dois caminhos. Existe o caminho eterno e existe o caminho físico que nós caminhamos na nossa trajetória de vida. Nós sabemos que nós crescemos, nós nascemos, crescemos, e a nossa vida é uma caminhada constante, e nós caminhamos esse caminho, e nessa caminhada, quando nós viemos a entender que existe dois caminhos, existe duas portas, e nós devemos escolher a qual nós iremos entrar por ela, porque nós sabemos que este mundo é a porta larga, a qual muitos têm entrado por ela. Muita gente segue tranquilamente pela estrada da vida, sem saber que no final desse caminho existe uma ponte quebrada, existe um abismo que não tem saída. E o único modo de você não entrar por ela é conhecendo a verdade.
Pois. A Bíblia diz, lá em... A Bíblia diz em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus amigos, Jesus Cristo falando essas palavras disse que Ele é o único caminho que conduz ao homem à vida eterna, ao céu de glória. Então, você que está nesse caminho largo, volte, dê uma volta, em sentido correto, porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas no final deles são caminhos de morte. Então, nessa mensagem a qual nós temos falado, nós temos que batido nessa tecla, que nós, na nossa vida que nós vivemos, há uma regra a qual não é dessa maneira qual nós devemos viver, de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Nós devemos observar que Jesus Cristo, Ele tem dado a oportunidade dia e noite para o pecador se arrepender dos seus pecados. Porque um dia essa porta vai fechar, e no dia que você voltar e essa porta estiver fechada, vai ser tarde demais para você. A Bíblia diz em Mateus 25, a respeito das 10 virgens, que quando as 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 loucas, nécias, e quando as loucas foram comprar azeite para suas lamparinas, e quando ela voltou, já a porta da graça já tinha se fechado. Da mesma maneira, você que está aí no entretenimento, que está aí enchido aí com a cerveja, com as festas, com as coisas mundanas deste mundo. Então você tem a oportunidade de voltar ainda enquanto você tem vida. Porque quando o homem morre, segue-se o juízo. Não tem como você se arrepender em morte. Pois a Bíblia diz que depois que o homem morre, não tem como mais ele se salvar. Porque a palavra de Deus é bem clara, que Deus é Deus de vida. Glória a Deus. Então nessa manhã Deus tem dado a oportunidade ao pecador de se voltar para Ele, porque você tem vida e você tem a oportunidade. Então Jesus Cristo é o único caminho que você deve encontrar, porque essa vida que você vive aí neste mundo é passageira sem Cristo. Volte para o Senhor, porque Ele te ama. O desejo dele é lhe salvar. Não perca tempo, pois amanhã pode ser tarde demais. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Só Jesus Cristo pode nos dar a nossa salvação, mas para isso precisamos crer que Ele é o nosso Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Benício com um louvor. Depois nosso irmão Benício, uma palavrinha com o irmão Rafael. Aleluia! Glória a Deus! No capítulo de João Mateus 14, ele nos diz, 16: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Jesus te chama nesta manhã para que você aceite Ele como seu Salvador. Só Jesus Cristo pode lhe dar a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Rafael, depois nosso irmão Benício com mais um louvor. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje no João 15, no 15:7. Como permanecer no amor de Cristo. Como permanecer em Cristo. E quem são aqueles que são chamados, convocados a permanecer no amor de Cristo? É aquele homem que já achou Jesus, já encontrou Jesus, está com Jesus. Esse Jesus convida a não sair mais
Porque quando o homem achou Jesus e está na sua presença, quando ele se afasta da presença do Senhor, ele fica longe, distante e pode falar mal da casa, porque o reino de Deus é como uma casa. Só vai fazer parte da casa aquele que entrar e permanecer dentro da casa, porque o reino já se manifestou no meio de nós. E quando o homem entra na casa do Senhor ou na presença de Jesus Cristo, ele entra no reino. E quando esse homem sai, ele pode falar mal da casa ou do dono da casa. E quem é o dono da casa, se não é Jesus? Então Jesus convida todo aquele que já achou Jesus, que já encontrou Jesus, permaneça na sua presença, para não blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfema contra o Espírito Santo é aquele que já achou Jesus, é aquele que já recebeu o Espírito Santo e depois sai, desiste da presença do Senhor e começa a falar mal de Deus, falar mal do Espírito Santo. A blasfêmia com o Espírito Santo, Deus disse que ele não perdoa. Você pode até falar do próprio Deus, mas do Espírito Santo jamais Deus vai perdoar. Então, daquele que crê no Espírito Santo, o homem que está arrependido, que já está na presença do Senhor, que é um homem livre e liberto do pecado desse mundo. E olha o que Jesus disse aqui, João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor, e guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos, os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já vos não chameis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos amei, para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que todos quanto pedires em meu nome, o Pai, Ele conceda. E isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses são os mandamentos das palavras do Senhor, para permanecer com Ele na palavra. Por isso o tema é permanecer em Jesus Cristo, permanecer na palavra de Deus, permanecer nos seus mandamentos. Nós temos que crer, obedecer e amar uns aos outros, até mesmo nossos inimigos, assim como Deus tem nos ensinado, permanecer na sua presença. Amém.
Glória a Deus. Irmão Benício, com louvor, depois nosso diácono irmão Elias, com a palavra. Glória a Deus. Vamos louvar o santo nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela bondade do Senhor nos alcançar, chegar até aqui para levar a palavra de Jesus à sua vida. Que Deus nesta manhã
possa alcançar o seu coração através da palavra, porque é a palavra que transforma o homem, a palavra que nos traz cada dia a viver nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 3, que nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, bem sabeis que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu faz, se Deus não for com ele. E Jesus disse: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre da mãe e nascer? Disse-lhe Jesus: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do Senhor. Graças a Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, este homem ele foi ter de noite com Jesus Cristo, e ali, quando ele chegou perante o Senhor, uma coisa ele admirou de Jesus, porque ele sabia que Jesus era um homem diferente, era um homem vindo de Deus. Quantas pessoas se tornam uma pessoa diferente quando ele aceita Jesus Cristo, quando ele se torna ser um seguidor de Jesus. Quando você aceita Jesus Cristo, ali a sua vida começa a mudar, a sua vida começa a se transformar, porque Jesus, o Espírito do Senhor, ele habita na vida daquela pessoa. Quando ele aceita Jesus Cristo, então tudo que ele fazia, ele vai ter uma coisa, ele deixa de fazer. Se ele fumava, ele deixa de fumar. Se ele bebia, ele deixa. Se ele fazia alguma coisa errada, se prostituía, então ali ele deixa tudo, porque o Espírito de Deus, ele habita nesta pessoa. Então é uma nova criatura. Então aqui Nicodemos, ele olhou e viu em Jesus Cristo uma pessoa diferente. Por quê? Porque muitos profetas tinham passado diante de Jesus. Então ali Nicodemos olhou e viu nas Escrituras que não encontrou um homem igual a Jesus Cristo. Ele não encontrou um homem que fazia milagre igual a Jesus. Enquanto você está novo, enquanto você tem vigor, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vida, você pensa que você é dono da sua vida, mas o dono da vida é Jesus Cristo. Vê o que Jesus disse para Nicodemos: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem de nascer de novo. O que é nascer de novo, pregador? É nascer da água e do Espírito, é voltar para Jesus Cristo, é deixar o seu passado, é deixar tudo e seguir a Jesus. Porque se você não deixar este mundo e não seguir a Jesus, o mundo não tem nada a oferecer. Ele pode oferecer você, mas ele traz a derrota para a sua vida. Depois, quando você ali estiver velho, ali a sua vida já está acabada, porque o mundo, ele acaba, ele liquida a vida de um homem, ele sendo novo, mas quando ele chega já na idade, ali ele não olha para o passado, ele diz: o que foi que eu fiz? Alcancei só fantasia, porque o passado, meu amigo, é fantasia, o pecado é fantasia. Então tudo que o homem faz, trabalhando dia e noite, e que ele faz debaixo do sol, é fantasia. Disse o velho Salomão: porque tudo que nós fazemos
em cima deste chão. É fantasia, meu amigo. Então alcance a Jesus Cristo, alcance a Jesus, porque só Ele traz felicidade para a sua vida, Ele traz alegria e paz para a sua vida, Ele traz alegria e paz para a sua família. Você vê, meu amigo, existia uma mulher que ela só tinha um filho, que ela era viúva, ela não tinha mais solução. Mas no momento ali, o seu filho ali faleceu, o seu filho morreu, e aquela mulher, ela foi enterrar o seu único filho. Por quê? Porque ela não tinha mais solução para a sua vida. Então ela chorava desesperadamente, porque ela só tinha aquele filho. Então quando ela se encontrou com Jesus, então Jesus disse para aquela mulher: não chore. Mas aquela mulher tinha ouvido falar muitas vezes para que ela não chorasse. Mas ali ela se encontrou com o dono da vida, ela se encontrou com o dono da paz, ela se encontrou ali quem podia trazer a solução para a sua vida. Ela se encontrou com Jesus, que trazia alegria para o seu coração naquele momento e por toda a eternidade. Então Jesus disse para aquela mulher não chorar. Mas ali quando Jesus chegou, tocou naquele caixão, e então aquele rapaz se levantou. Jesus, ele deu a vida àquela pessoa. Se você quer ter vida, meu amigo, a sua vida está derrotada, a sua vida está acabada. Se você quer ter vida em abundância, então entregue a Jesus Cristo. Então Jesus trouxe a vida àquele rapaz ali. Então aquele rapaz se levantou daquele caixão e começou a conversar, começou a falar. Então toda aquela multidão parou, toda aquela multidão se alegrou. Então Jesus pegou aquele rapaz, entregou para sua mãe. Veio a reação daquela mãe quando ela abraçou o seu filho novamente. Por quê? Porque Jesus estava ali, porque Jesus estava ali naquela multidão, porque a luz estava ali, porque a vida tinha chegado naquele momento. Então, se a vida, você quer alcançar uma vida eterna, então aceite a Jesus Cristo. Então, nesse momento, Nicodemos, ele pensou que podia nascer de novo da sua mãe. Mas Jesus, ele disse: não, Nicodemos, não é assim. Para nascer de novo, você tem que nascer de quê? Da água e do Espírito. Você tem que nascer da água do Espírito, porque aquele que tem o Espírito, ele tem a vida. Aquele que tem Jesus, ele tem a vida. Aquele que aceita a Ele, então ele esquece do passado, então ele acerta o alvo, que é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio a este mundo para entregar a sua vida por mim e por você. Mas Nicodemos não entendeu. Mas Jesus disse para Nicodemos: como pode tu não entender? Tu é mestre em Israel, por que tu não entende o que nós falamos das coisas terrenas? Se nós falar das coisas espirituais, aí é que tu não vai entender mesmo. Então, meu amigo, para você entender das coisas espirituais, você tem que se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que nascer da água e do Espírito de Jesus. É nesta manhã que nós estamos trazendo Jesus Cristo para a sua vida. Jesus, porque só Ele pode salvar a sua vida. Não tem João, não tem Maria, não tem ninguém que possa lhe salvar. É só Jesus, é só Ele. Então aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador, e você irá alcançar uma vida eterna. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém. Alô, glória a Deus. Vamos ouvir mais um hino com o irmão Benício e depois nosso irmão Lorival.
Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. As pragas humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que este povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Desse chão, Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Louvado, glorificado será sempre o santo nome. Aleluia. Senhor, do teu poder, bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos
preparado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão, faz de ti um campeão. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pela graça do Senhor, meus senhores, meus irmãos, pela graça do Senhor, meus irmãos, aqui estamos na residência do nosso irmão Railon, e gostaria de saudar a todos com um bom dia. Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos dá de aqui anunciar a sua palavra. O principal objetivo do trabalho realizado nesta manhã é, em primeiro lugar, divulgar, anunciar as boas novas do Senhor. Mas também nós temos como objetivo visitar o nosso irmão Railon, o qual mesmo passou por uma situação de cirurgia, e nós, igreja, povo de Deus, aqui estamos para juntamente com ele nos confraternizarmos. Gostaria de saber se é possível nosso irmão, em rápidas palavras, contar um pouco do seu testemunho, das maravilhas que Deus tem realizado na sua vida. Irmão Railon, pela graça de Deus, tão somente diga que Deus cura, salva, liberta, e pela graça de Deus o Senhor está feliz com a sua bênção. Salve os irmãos, meus vizinhos na paz do Senhor. Amém. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e também pela vida dos irmãos, que eu pensei que eu ia passar um dia afastado de vocês, mas vocês, quando a gente faz, a gente está na situação que a gente está, vocês vêm, né? Vou louvar a Deus pela vida de vocês e dizer para vocês que Deus é maravilhoso. Quando a gente deposita a nossa confiança nele, às vezes até demora por falta da fé, mas ele não tarda, ele vem com a providência na hora certa. Eu passei um tempo aqui correndo para cima e para baixo atrás de conseguir essa cirurgia. Em todo lugar que eu chegava, o médico me desanimava no que não fazer pelos sonhos. Conversando com minha esposa, eu tive até querendo me desfazer aqui do meu objeto de trabalho, mas Deus foi maravilhoso. Foi uma feita que Ele fez para comigo que eu não sei nem como explicar. Foi até melhor do que eu imaginei. Eu não precisei me desfazer de nada. Através da minha sogra ali que está ali, ela, uma amizade dela de muito tempo, ela conseguiu a cirurgia que veio
eu aprendi a descansar no Senhor. Ele mandou a providência, eu sou satisfeito demais, porque Ele operou da minha saída daqui de casa até na minha volta, Ele operou e na onde Ele está fazendo. E é assim que nós temos que servir, ser fiel, porque Ele é fiel para conosco. Glória a Deus. Para fechar o assunto, eu gostaria também de chamar a sogra do nosso irmão Railon, mesmo sem ela querer, mesmo com o menino no braço, que ela viesse até aqui. Olha, queridos, porque isso se faz necessário? Porque a Bíblia nos deixa bem claro que honra, glória e louvor pertence ao Senhor. O objetivo principal é a honra e a glória para o nosso Deus. Não somente fale bem aqui as maravilhas que Deus, através de você, tem operado. Senhor, eu sou irmã Pretinha. A minha estava mãe, o Railon está chorando, porque ela me contou a situação, né? Eu deixa quieto, eu vou lá com ela, ela vai passar. Aí eu mandei lá uma mensagem para ela. Ela disse, não, vai ficar tranquilo. Você não vai resolver esse desejo. Aí quando foi uns 4 dias depois, ela me ligou. Pretinha deu certo. Comentar na alimentação dela, disse, não vai lá ver. Aí ela disse, não, tá assim, mas não, ele pode ir logo direto para a cirurgia. Eu disse, glória a Deus. Aí ela até chorou, né, meu amigo? Agradecendo a Deus por isso. Aí já deu tudo certo, graças a Deus, né? E ele tá bem também. Gosto muito dele. É meio claro assim, né? Gosto dele, é a palavra de Deus. Eu sempre acredito de Deus. Todos nós temos nossos erros, necessários, mas Deus está com nós que vai. E eu quero agradecer você por estar aqui com ele, né? Agradecer a Deus primeiramente por me cuidar. Vai acontecer para todos, viu? Que Deus esteja com vocês. Com nós todos. Glória a Deus. A senhora pode dizer que Jesus salva, que está feliz com esse livramento que Deus tem dado? Sim, eu estou muito grata. Qual é a palavra que você deixa? Buscar o Senhor. Glória a Deus. Olha, queridos, todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós. Ninguém está isento. Crente e não crente. Agora é importante colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Momentos de alegria, glória a Deus. Momentos de tristeza, glória a Deus. Em Eclesiastes deixa bem claro assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque o seu nome enquanto está perto, antes que venham os maus dias. Quais são os maus dias? Os maus dias são aqueles que você, de preferência, está só você e Deus. Não pode contar com mais ninguém. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não vê resposta. Mas é importante nós olharmos para cima, de onde vem o nosso socorro e a nossa resposta. Não devemos deixar de confiar nos homens, nos amigos, nos parentes, mas Deus usa todas essas pessoas para nos dar livramento. Queremos chamar os nossos irmãos que se aproximem um pouco para que a gente possa orar pelo nosso irmão Railon em comunidade. Convido todos, irmão Zequinha, irmão David, irmão Rogério, irmão, todos nós, queridos. Deus tem dado um grande livramento para o nosso irmão Railon. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos orar gratos por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Gratos pelo dia, gratos por estarmos aqui realizando esse trabalho, grato pela cirurgia do nosso irmão e gratos que Deus está conosco. E aqui fica a nossa palavra também para você, nosso amigo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto, antes que venham os maus dias.
Glória a Deus. Vamos convidar o nosso irmão Rairon, aí mesmo, vamos orar por ele, para que Deus continue dando-lhe livramento a ele e a sua casa. Vamos fazer duas orações, primeiro pelas bênçãos recebidas, em segundo agradecendo a Deus. Irmão David, faça essa oração pelo nosso irmão Rairon. Glória a Deus. Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos nesta manhã, Pai, te agradecer pelas tuas misericórdias, a qual é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pelas covas fechadas, pelas setas, Senhor, neutralizadas, pelo laço quebrado, por tudo de mal que se levantou, meu Pai. A tua palavra diz que toda arma forjada e preparada contra a nossa vida não prosperará, e toda língua levantada em juízo nós condenamos em nome de Jesus, Pai, porque essa é a tua vontade, Pai, que nós viemos viver bem, meu Pai. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através dos pedidos de oração de cada um, Pai, pela intercessão dos teus filhos, da tua igreja, da família, dos amigos e os demais, Senhor. Aqueles que contribuíram, Pai, ocultamente, fisicamente, qualquer forma, meu Pai, que o Senhor venha abençoar. Nunca deixe faltar o pão e a água na mesa do teu filho, meu Pai. Que o Senhor dê em dobro tudo aquilo que o teu servo, a tua serva, desejou, Senhor, para a vida do teu servo, irmão Rairon, meu Pai. Assim como o Senhor levou e trouxe e está aqui, Pai, em vida, falando das tuas grandezas, meu Pai. Obrigado, Deus, por ainda nestes dias, nesta hora, neste momento, falar conosco, através dos louvores, através da tua palavra, Senhor. Obrigado pelo testemunho do teu servo, que foi fiel até o fim e não negou o teu nome, Senhor. Sabemos, Pai, que os dias são maus, mas é melhor, Senhor Deus amado, um dia mau contigo do que um dia mau sem a tua presença, meu Pai. Obrigado, Deus, por amanhã desse dia, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, meu Pai. Quero nesta manhã, Pai, lhe pedir que as tuas mãos estejam estendidas sobre esta família, sobre a família do irmão Rairon, meu Pai. Os demais, Senhor, que não puderem estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa salvar através da vida dele, do seu testemunho, Senhor. E continue nos abençoando, Pai, no decorrer desse dia. Nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, Senhor. E nos guarda debaixo da tua potente mão. Nos dê um dia abençoado na tua presença, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos pelas tuas bênçãos e por fé. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, então somente para finalizar, muito obrigado pelos louvores, pelos hinos, pela palavra. Seja conosco, Senhor. Abençoe o teu povo que está a anunciar. Abençoe a todos quantos ouviram a tua palavra, que possam verdadeiramente permitir que essa palavra possa estar em seus corações e assim dar frutos de arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos todas estas bênçãos, gratos, porém, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Assim nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.